Boa noite, pessoal. Um pouquinho atrasada hoje, né? Mas vocês me avisem se estão me ouvindo bem. O estudo de hoje. Hoje eu não consegui nem mandar um aviso antes, foi meio corrido a coisa. Mas então, vamos fazer a nossa prece de abertura, rogando a Deus e a Jesus, aos nossos amigos do plano espiritual, que nos cubram com suas bênçãos, com seu amor, com a sua luz, com a sua lucidez, para que dessa forma nós possamos colher o máximo desse estudo e assim transformar as nossas vidas, né? Que assim seja. Então nós vamos hoje, o item de hoje é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, lembrando, né, que todo esse capítulo 10º, ele está falando sobre o perdão. Todos os textos, né, que são agrupados, eles são agrupados pelo teor, né, da mensagem. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, ele está falando ali. Portanto, se estiveres para trazer tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ao pé do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Então, nesse caso aqui, eles estão falando para duas classes de pessoas, né? Primeiro, para aquelas pessoas, sabe aquele pessoal que vai muito na igreja, que trabalha muito, aqueles trabalhadores, né? Aqueles independentes da região, independente da linha, né? Que seguem, mas aquelas pessoas que estão sempre lá e alegam que trabalham para Deus, que trabalham para Jesus, que estão na lida, né, na lide religiosa. Então essas pessoas, elas muitas vezes acontece delas se revestirem, né, de uma aura de santidade, de trabalho no bem e tal, mas na verdade são pessoas que sustentam rancores, né, em relação às pessoas, algumas pessoas. Então aquela pessoa que quer seguir, oi Ângela querida, aquelas pessoas que estão ali servindo, né, a igreja. Às vezes a gente pensa, vamos fazer uma diferença aqui, o que é servir a igreja e o que é servir a Deus. Servir a igreja é quando você vai na sua igreja, no seu templo, tá? Naquele lugar que você frequenta, que você tem a sua prática religiosa e você trabalha lá ou você frequenta e você assiste e você está lá, mas você não está necessariamente conectado a Deus. Então isso é servir. Servir a Deus é outra coisa. Servir a Deus é quando você faz a vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente esteja sempre nos entendendo bem, que a gente viva em paz, que a gente viva em harmonia, que a gente viva, que tenha um relacionamento pacífico com as pessoas. Essa é a vontade de Deus. E isso independe de igreja, né? Vamos combinar que isso aí é uma coisa que não tem a ver com o templo em si, com a igreja, com a casa, tá? Isso tem a ver com as pessoas. Então, existem pessoas, inclusive, que são ateias, pessoas que não têm nenhuma crença, pessoas que nem acreditam em Deus, nem nada, e são pessoas de boa convivência com todo mundo. Essas pessoas, mesmo não acreditando em Deus, elas agradam mais a Deus do que aquelas que estão ali dentro da igreja trabalhando, tá? Isso serve muito para nós que somos trabalhadores das casas religiosas, né? Então, isso para nós é um chamamento muito importante, porque ali ele diz assim, ó, se você quer fazer o teu sacrifício, oi Alzi, se você quer fazer o seu sacrifício, antes disso, você pode fazer, mas antes disso você tem que estar com o coração puro. Então você vai lá, te reconcilia com teu irmão, resolve o problema com ele, e aí depois, quando você estiver assim, ó, em paz com teu coração, não tenho inimigos, estou bem, aí você volta e faz o seu trabalho. Vamos pensar assim, ó, poxa, será que existe alguém que não guarde nenhum resquício de rancor de ninguém? É difícil. Mas, vejam bem,
acalentar a ideia do perdão, abrir portas para o perdão, abrir caminhos para o entendimento. Isso é muito importante, porque às vezes nós temos aqueles desafetos que eles não querem estar em ajuste, em reajuste conosco. Se estivermos dispostos, se a nossa postura for de estar sempre disponível para esse reajuste, a nossa parte nós fizemos. Então, é claro que o reajuste não significa, volto sempre a dizer, o reajuste não significa você deixar que as pessoas tripudiem, que as pessoas magoem, que as pessoas te causem algum prejuízo e dar essa liberdade para a pessoa. Não, você também tem que colocar limite na atuação dos outros, né? Mas o colocar limite é o colocar limite sem rancor, é o colocar limite sem que você depois fique criando represálias, sem vingança. É isso. Jesus nunca negou a defesa. Jesus negava a vingança. Então, guardar aquele sentimento de rancor, ficar remoendo aquilo, isso é que não dá, isso é que não pode, sem contar que isso é até prejudicial, não faz nem bem para a saúde, né? Então, eles colocam aqui, essa máxima principalmente é um chamamento àquelas pessoas que estão alegando que estão realmente servindo a Deus, tá? Aí, quando Jesus diz, vai reconciliar-te com o teu irmão antes de apresentar tua oferenda ao altar, ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o do próprio ressentimento. Pois antes de apresentar-se a Ele para ser perdoado, é preciso ter perdoado. Então, é claro, a gente já falou sobre isso, Deus não se ofende, Deus não de nós, entendeu? Então nós não precisamos ficar assim, esperando que Deus nos perdoe. Não, inclusive, quando Jesus ensina no Pai Nosso, né, que perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos, ele não está ali querendo dizer a gente depende daquilo ali para Deus nos perdoar. Não, Deus não se ofende. A questão é que nós precisamos, se nós queremos, se nós gostaríamos de ser perdoados, nós precisamos dar o exemplo, nós precisamos dar o primeiro passo, nós precisamos criar ao nosso entorno a atmosfera de reconciliação. Saber principalmente, né, quando a gente está diante de uma situação que pode gerar algum embate, alguma situação assim, de conflito, a gente saber recuar também, isso é importante, isso é uma prova de inteligência, né? Você saber quando entrar numa discussão, saber quando levar uma boa briga adiante, né? Primeiro quando você está lutando por uma coisa que vale a pena, que realmente vale o desgaste, às vezes a coisa não vale, né? Às vezes dependendo de quem você está, às vezes a coisa vale a pena em si, mas a pessoa com quem você está discutindo não vale a pena porque ela não vai compreender. Então é o mesmo caso de nós com a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é perfeita. Ela tem todas as dicas, tudo que a gente precisa fazer, todos os ensinamentos, está tudo certinho. Só que tem pessoas que não concordam com algumas coisas ali que eles falam, tá? Que é a doutrina espírita e a doutrina de Jesus. Tá? É a doutrina de Jesus por excelência. Então, por exemplo, dá outra face, se alguém te magoar, você dá outra face. E a pessoa assim, eu não concordo com isso, eu não vou fazer. A pessoa tem direito de não concordar, né? De discordar. Mas o que a gente precisa entender? Que quando eu discordo, não é que a doutrina espírita não é perfeita, é perfeita. Por isso que eu não concordo. No momento que eu criar um patamar de evolução, no momento que eu progredir e que eu conseguir essa aquisição moral, eu vou começar a concordar com essas coisas. Tá? A própria fala de Jesus de dar outra face, ele não está dizendo que você tem que deitar no chão e deixar o inimigo sapatear. Não se vingue. Se a pessoa fizer alguma coisa para você, não se vingue. Deixe que a pessoa... A lei de Deus tem seus mecanismos para que a pessoa, em determinado momento, ela vai responder por aquilo. Então, você não precisa se desgastar em fazer a pessoa responder, porque a pessoa vai responder de qualquer maneira. Agora, como que ela vai responder? Não cabe a nós. Ela pode se arrepender e responder no trabalho do bem. Né? Aí, pensar assim, não, mas se ela me fez mal, ela
tem que responder no mesmo nível, ela tem que receber o mal. Não, gente, mas a lei de Deus não é assim. A lei de Deus, ela não é punitiva, ela é educativa. Então, se a pessoa se arrepende e ela toma por decisão, tá? Que ela quer resgatar aqueles agravos através do trabalho no bem, poxa, para Deus é muito mais interessante ter um trabalhador, um servidor, uma pessoa que ajuda os outros, do que um sofredor arrastando corrente pelo planeta. Isso não interessa a ninguém. Só interessa ao orgulhoso que acha, que finca a pé, que acha que não, que se a pessoa me magoou, ela merece ser magoada, entendeu? Então isso não é uma prova de evolução, pelo contrário, é uma prova de atraso. Então imagine se a pessoa se todo o mal que já nos fizeram, se ele pudesse agora ser revertido em bens para a comunidade, isso não seria muito mais interessante do que sair distribuindo sofrimento por aí? Não tem sentido. Então nós precisamos desenvolver essa consciência, nós precisamos subir esse patamar de consciência para que as coisas possam realmente se estabelecer como o sermão da montanha, bem-aventurados os pacíficos. Os pacíficos desejam isso, os pacíficos não desejam que o outro sofra. Ele quer, é da lei. Que a pessoa vai ter que resgatar é da lei, o mecanismo é esse. Agora, como que o outro vai resgatar, é a escolha dele, ele tem esse direito. Nós também temos esse direito. Nós também já prejudicamos muitas pessoas, tá? E nós não sabemos se hoje o trabalho, mesmo se não está nos livrando de uma série de aflições pelas quais nós fizemos outras pessoas passar. Pensem nisso. Tá? Porque Deus nos deu essa oportunidade também. Assim como Ele vai dar para aqueles que nos ofenderam, eles também nos deram essa oportunidade da gente resgatar todo o mal que nós fizemos através de algum trabalho, de qualquer ordem, desde que seja para encaminhar o bem. Tá? Então isso é a misericórdia divina. Tá? Se Ele tem essa misericórdia conosco, por que nós não espalharíamos a mesma misericórdia no mesmo teor? Né? Então aqui ele diz que se a gente fizer mal aos nossos irmãos, tá? Então nós temos que reparar este mal. Então é isso que eles estão colocando aqui, exatamente isso. Todo perdão, ele passa, todo perdão ele passa por essas etapas, porque só perdoar não basta. Ah, eu perdoei, tá, eu resolvi que eu vou perdoar, muito bem, tá, perdoei, deu. 2 inimigos se perdoaram, beleza, tá bom, já é alguma coisa, mas não é o processo do resgate não acaba aí, não acaba no perdão, ele começa aí. Então, além do perdão, você tem que ter a reparação. Ele começa no arrependimento, depois ele vai para o perdão e depois ele vai para a reparação. Enquanto não houver a reparação, o processo não está terminado. Tá? Então, como é que você vai reparar? Você vai reparar fazendo o bem, certo? Então, esse é o mecanismo. Se o mecanismo não for cumprido em toda a sua inteireza, vai ficar alguma coisa para dever. Por isso que Jesus dizia, até que se cumpra o último pingo, o último jota, entendeu? Então, é isso. Nós não podemos achar assim, que só perdoar é o suficiente. Nós precisamos também nos mobilizar no bem. O Evangelho fala muito no seguinte sentido, que não basta uma virtude negativa, é preciso ter uma virtude ativa. A virtude negativa, o que pode ser uma virtude, ser bom e ser negativo? É que a inércia, você não fazer o mal, isso é uma virtude negativa, tá? Então você deixar de fazer o mal já é uma coisa boa, é bom, tá bom, tá bem bacana, mas não é o suficiente, não basta. Inclusive eles colocam isso preocupados com a preparação para um mundo de regeneração, tá? Porque no mundo de regeneração, a característica, o perfil do morador, do habitante do mundo de regeneração, é que não basta não fazer o mal. Você tem que fazer o bem. Você tem que avançar, todo dia avançar, mesmo que seja pouco. Mesmo que não seja numa grande velocidade, mesmo que não seja numa grande distância. Mas todo dia você tem que avançar. Então aquela pessoa que que estaciona, eu não faço o bem, mas também não faço o mal. Essa pessoa,
já é um começo, mas ela não tem o perfil da regeneração. É importante a gente entender isso, tá? Por quê? Porque para regenerar um planeta, não se faz uma regeneração planetária com pessoas que ficam em cima do muro. Oi, José. Não se faz isso com pessoas que ficam em cima do muro. Ele está sentado aqui do meu lado, por isso que ele está zoando aí. Então, pessoas que estão simplesmente aguardando que as coisas venham, pessoas que não sejam proativas, pessoas que não se proponham a, sabe, tirar o bumbum da cadeira para fazer alguma coisa pelos outros. As pessoas têm que ter disposição de serem úteis. Se não tiver esse perfil, a regeneração não será para você. Então a gente tem que começar a pensar nisso com bastante carinho, sabe, com bastante assim lucidez, porque todo esse processo aqui, todos esses ensinamentos que o Evangelho traz para nós, é uma preparação para isso, tá? É uma preparação para isso. E vamos até entender que eles estão fazendo esse processo de uma forma também suave. Eles não estão nos impondo nada. Eles não estão nos impondo grandes sacrifícios. Eles não estão nos pedindo grandes martírios. Nós não somos mais os mártires do passado, se é que fomos, né? Agora, o Evangelho nos chama de apóstolos do pensamento. Porque daqui para frente, o trabalho, a evolução da humanidade, a evolução da sociedade, o trabalho vai ser cada vez menos braçal, cada vez mais intelectual. E esse trabalho intelectual, ele tem que vir junto com um sentimento de fraternidade, com um senso de justiça, com esse amor, né, que a gente tem que impor, imprimir esse amor em tudo que a gente faz. Ter um cuidado, ter aquela preocupação em não ferir a dignidade do outro, e não colocar o outro numa situação que ele possa depois criar um trauma, né? Ou moral, ou psicológico, ou físico, ou seja lá de que ordem for, para que ele possa depois se recuperar, porque as pessoas precisam disso. Ter esperança, sabe, pessoas que espalham a esperança, porque medo já tem demais por aí. Hoje lá no centro a gente estava falando sobre isso, a palestra foi basicamente sobre isso, que as pessoas estão hoje, assim, existem muitas criaturas encarnadas e desencarnadas que estão se utilizando do medo que se alastrou, que se espalhou. Então o medo ele é extremamente prejudicial, o medo nos deixa vulneráveis, o medo baixa o nosso sistema imunológico, o nosso sistema imunológico fica muito fraco. Então nós precisamos ter coragem, a coragem da fé, nós precisamos compreender que Deus tem um planejamento para todos os planetas. Então não é possível que ele perdeu o controle só do nosso. Isso não vai acontecer. Todos os eventos pelos quais nós estamos passando são eventos programados, nós sabíamos disso, nós sabíamos que isso ia acontecer. Todos nós aceitamos essa possibilidade, todos nós prometemos que quando esse evento que nós reagiríamos com coragem, que nós reagiríamos com bravura, que nós não estaríamos desesperados, que nós saberíamos controlar as nossas más tendências, que nós saberíamos controlar as nossas ansiedades, que a gente ia procurar recursos para isso, que nós não íamos deixar isso nos dominar. Por quê? Porque os planos inferiores estão batendo palminha para toda essa onda de medo que está espalhada por aí. Então nós não podemos dar a eles essa força, essas ferramentas para quê? Porque eles vão usar isso contra nós. Então, oi Cris. Então, gente, a gente precisa, entender que quando nós seguimos esses ensinamentos, nós estamos, na verdade, criando não só uma profilaxia espiritual para nós, toda uma prevenção para nós estarmos melhores, para nós estarmos saudáveis, para nós estarmos lúcidos, para nós estarmos com a nossa razão toda ali, bem alerta, para que nós não sejamos enganados. Nós não queremos ser enganados, tá? Então, aqui ele diz que Jesus... que aí você repara o mal, né? Aí somente então a oferta será aceita, porque virá de um coração puro de todo mau pensamento. Então pensa assim, quando você vai fazer uma coisa, vamos pegar alguém que não seja espírita, tá? Uma pessoa que faz uma promessa,
tá? Ou faz alguma coisa querendo alguma coisa em troca. Nós já conversamos sobre isso. A promessa é meio que uma negociação com o plano espiritual com Deus. A gente não negocia com Deus, né? Deus não é um comerciante, gente. Então assim, se você me der tal coisa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu entrego não sei o quê. Então assim, eu sempre tinha uma preocupação que as minhas filhas, elas não foram batizadas, né? Porque a gente não tem ritual, né? Então minha mãe, que era muito católica, ela tinha essa preocupação, né? Mas tem que batizar. Não, não precisa batizar, porque Deus é pai de todo mundo, ninguém vai ser excluído, né? Ninguém vai ser deserdado da família de Deus por causa de um ritual, né? E é engraçado que ela tinha essa preocupação, né? Então, a gente via assim que ela tinha o medo, como as pessoas eram movidas pelo medo. Aí o que acontecia? Quando as minhas filhas ficavam doentes, ela ficava preocupada porque não era batizada. Então ele ia lá e fazia uma promessa. Eu vou fazer uma promessa para ela ficar boa. Então só, você faz promessa, quer fazer? Faz. O que a gente vai fazer? Agora, não faz promessa para elas pagarem, porque elas não têm nada a ver com isso, né? Então, pode parecer meio cruel, né? Mas você não pode fazer uma coisa obrigando o outro a pagar, porque você está fazendo uma negociação, então você que tem que resolver lá. Agora, isso, gente, revela a ingenuidade das criaturas. As criaturas são ingênuas. Hoje acho que a Neymar já está no plano espiritual, ela já sabe como é que funciona o negócio. Mas as pessoas, o medo deixa as pessoas vulneráveis, deixa as pessoas nessa frequência, entendeu? Que de repente até se alguém chega e oferece alguma coisa, negocia alguma coisa para a pessoa sair daquela situação de aflição, a pessoa aceita, a pessoa embarca. Então o medo nunca foi bom conselheiro. Então a gente precisa ter esse discernimento. Então, Jesus falava também, porque os judeus faziam muitos sacrifícios materiais. Eles tinham esse hábito. Inclusive, isso era uma razão de contrariedade para Jesus. Porque quando chegava no templo, o que acontecia? No átrio do templo, a parte da frente, eles tinham aqueles mini estábulos que tinham os animais, que o pessoal comprava os animais ali na porta do templo para levar lá dentro e dar o animal em sacrifício. Então, o que acontecia? O pessoal, mas eles eram... A malandragem já existia naquela época. Então, tinha todo tipo de animal. Tinha o cabrito, tinha o bezerro, tinha as pombas, que eram para pessoa que eram mais pobres, né? Então, o tamanho do animal variava de acordo com o poder aquisitivo. Então, a pessoa pegava o animal, comprava, levava lá dentro, tá, do templo. Aí o pessoal lá dentro do templo pegava o animal, levava para uma portinha, né? Aí ele passava lá pelo lado e voltava de novo na frente para ser revendido. E o animal nem era sacrificado. Então, era muito complicado para Jesus chegar e assim, desmascarar aquilo ali, né? E, enfim, né? Existia um risco, né? Dele sofrer. Então ele esclarecia dessa forma, gente, olha, vocês estão preocupados com esse sacrifício material? Por que então vocês não sacrificam aquilo que realmente Deus quer que seja sacrificado? Sacrifica o seu orgulho, porque para você ter que se reconciliar com o adversário, tem que sacrificar o orgulho, vamos combinar? Sacrifique o seu egoísmo, que aí você vai, né, se tornar uma pessoa mais fraterna, você vai se tornar uma pessoa melhor. Sacrifique a sua vaidade, aquela pessoa que diz, não, isso eu não faço, né? Então, esse é o sacrifício mais agradável a Deus, esse é o sacrifício que Jesus já falava naquela época. Então, assim, vocês estão preocupados com a coisa material e Deus não está nem aí, Deus não está preocupado com isso, pelo contrário, vocês acham que Deus está satisfeito de os animais que são criaturas dele, ser colocado aí nesse comércio, nesse joguete, aí nesse teatrão todo aí que estão fazendo? Não, né? Isso não é uma coisa muito séria. Então, aí é onde ele diz, ele tinha essa preocupação, né, com esses sacrifícios que se fazia naquela época, e ele chamava a atenção principalmente por causa disso. Não adianta você ir lá, comprar o animal, entregar e fazer a sua oferta quando você está em desacordo, tá? Quando você está com aquelas rusgas, com todo aquele agravo com o seu irmão. Então faz o seguinte, você quer doar? Tudo bem, doa, mas então doa de coração puro. Vai lá primeiro, te reconcilia com teu irmão, depois vem. Aí depois vem você faz a sua oferta aí, tá? Então, o cristão não oferece dons materiais.
espiritualizou o sacrifício, mas com isso o preceito só ganha mais força. Então veja, nós não fazemos mais aquele tipo de sacrifício. Ainda tem pessoas que fazem isso, tem pessoas que sobem escadaria de igreja, de joelho, faz aquelas, né, faz aquelas procissões que faz, sei lá, uma porção de sacrifícios lá, mas pessoas que inclusive se açoitam, né, fazem, martirizam o corpo, e eles dizem assim, olha gente, não é isso que a gente quer, não é isso que Deus quer. Deus não quer que vocês enfraqueçam o seu corpo. Vocês precisam do seu corpo saudável, fortalecido, equilibrado, para poderem, porque o nosso corpo é o nosso veículo de ação, é a nossa ferramenta de ação no plano material. Então ele precisa estar em boas condições. Então não judia do seu corpo, não maltrate seu corpo, cuide bem dele. Agora, o que você tem que subjugar não é o corpo, são as más tendências. Isso sim, aí a gente está começando a chegar onde Deus gosta. Tá? Ele oferece a alma a Deus, estou falando do cristão, né? Ele oferece a alma a Deus e essa alma deve estar purificada. Entrando no templo do Senhor, deve deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Então veja, sempre aquele ensinamento da fraternidade, que não adianta a gente estar lá, você está na igreja rezando, né? O pessoal olha de fora, nossa, que pessoa boa, olha que pessoa, né? Olha que purinha, né? E no entanto, por dentro a pessoa está lá remoendo raiva, pensando, né? Quando encontrar fulano, vou falar isso, vou fazer aquilo, né? Às vezes planejando um monte de coisa que nem vai acontecer, porque a pessoa nem encontra mesmo, enfim, né? Então, somente então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Então vejam só, olha como é que é importante isso. A nossa prece, ela se eleva na medida que ela é realizada com pureza de coração. Então veja só, a pessoa que faz uma prece com o coração cheio de rancor, essa prece ela não sobe, ela não tem força, ela não tem projeção, ela não consegue aqueles lugares que a gente quer. Oi, Carla. Essa prece não tem alcance. Então, nós já falamos sobre isso. Existe uma prece que é uma prece horizontal, que é aquela prece das preocupações diárias, aquela pessoa que pede coisas da matéria, ou que pede vitória sobre os inimigos, ou que pede, sabe, que as pessoas se deem mal, ou que pede, sabe, coisas que não são os valores da alma. Agora, tem a prece vertical. A prece vertical é aquela que ela tem alcance, aquela prece das coisas realmente que tem a ver com o alto, aquelas preces que a gente pede. Você pode até, Roberta, mas de repente eu faço uma prece, isso não pode. Pode, claro que sim. É para você ter sua dignidade, ter o seu pão, mas é a intenção que vale. É a intenção. Não é aquela coisa assim, eu quero uma coisa para ficar rico, para ter bastante dinheiro, para sair, entendeu? Viver da vida. É isso. É isso que é o mais importante, tá? Agora, se você pede assim, não, ânimo para que eu consiga encontrar uma colocação, para que eu consiga encontrar um emprego, para que eu viva com dignidade, para que eu possa me ajudar, para que eu possa ajudar as pessoas, para que eu possa ter um equilíbrio, para que eu possa ter paz de espírito. Isso é uma prece vertical. Então a gente pode, a princípio, pedir qualquer negócio. Só que aí como que você vai pedir? Com que intenção? Então é isso, de coração. Se você pede as coisas da forma correta, e isso é um nível de consciência, tá? Se nós conseguirmos alcançar esse nível de consciência, isso já demonstra assim, uma grande evolução, sabe? É um grande passo. Então, o plano espiritual, ele está nesse momento observando quais são as nossas intenções. Isso é tão sério, meus irmãos, que eles medem muito mais a intenção do que a nossa ação. Às vezes a nossa ação é uma ação errada, ela não dá certo, entendeu? A gente comete um erro, comete um engano, isso é normal. Agora, a intenção era errar ou era acertar? Oi, Vandinha, a intenção qual era? Era errar ou era acertar? Se a intenção era acertar, se a intenção era boa, se era uma intenção, sabe, munida de bons projetos, sabe? Então, eles não vão prestar atenção no erro em si. Pelo
eles vão nos dar força, eles vão nos encorajar para que nós continuemos, para que a gente prossiga, para que a gente tente novamente até que a gente vai acertar. Eles vão nos mostrar caminhos, eles têm meios para isso. Eles têm muitos meios para nos mostrar caminhos para que a gente acerte, para que a gente consiga ser bem-sucedido, tá? Então, deixa eu ver aqui quem que falou o quê. Modernamente, as correntes de prece pelo WhatsApp. Repassar para o pessoal alcançar graça. Que coisa, né, Cris? Oi, Mari. Então, as pessoas que colocam, sabe, passa a corrente e se a pessoa não passar para frente, vai morrer 2 dias depois, vai acontecer, não sei o que. Que raio de corrente de oração que tá rogando praga para a pessoa? Então, assim, isso é um absurdo. Isso aí nós temos que usar a nossa razão para isso, tá? Que é exatamente a cultura do medo. Tudo que impuser uma cultura de medo não vem de espírito bom. Entenda isso, tá? Os espíritos bons, eles não nos aterrorizam, eles não tentam nos oprimir, eles não vão nos constranger a nada, tá? Não vão nos obrigar a nada, porque eles não, esse não é o método deles, não é o modus operandi deles. Então, assim, nós precisamos entender isso. Eles não têm essa preocupação de que nós estejamos imediatamente corrigidos. Quem tem pressa de se corrigir somos nós, porque eles aguardam pacientemente. Agora, os espíritos inferiores, esses que gostam de implantar a cultura do medo, quando eu falo espíritos, não são só os espíritos desencarnados, mas os espíritos encarnados também. Os espíritos encarnados também fazem, muitos encarnados fazem isso. Eles aterrorizam para conseguir o que querem. Eles tocam medo para fazer o que querem. Às vezes começam em pequeno nas crianças, tá? Porque medo é uma coisa que é ensinada, tá? Eu também, Cris, quebrei todas as correntes. Quer quebrar a corrente, manda para mim. Mandou para mim, acabou. Ali chegou no final, entendeu? Não passo nada para frente. Inclusive, assim, se nós pararmos para analisar, isso é um tipo de trapaça. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos compactuar com isso, entendeu? As pessoas que gostam de fazer oração, as pessoas que gostam de rezar, que gostam de criar corrente de oração, enviem, não tem problema nenhum, mas não recheada de ameaças, entendeu? Porque isso aí já tira o crédito, isso já gera uma descrença realmente que, sabe, que não tem... Eu tô com fone aqui para poder usar o microfone, então para não cair, para ficar melhor, mas de vez em quando ele cai. Então, meus irmãos, é isso, tá? Então, a prece só vai realmente obter aquela... Oi, Maria Luísa, ela só vai obter realmente aquele efeito que a gente imagina quando ela é feita com pureza de coração. Essa prece, gente, ela não tem limite. O alcance dela é ilimitado. A gente não consegue nem supor o alcance que isso recebe, tá? Eis o que Jesus ensina através dessas palavras. Deixa a tua oferta ao pé do altar e primeiro vai reconciliar-te com teu irmão, se deseja ser agradável ao Senhor. Então, me lembra aqui também, para a gente encerrar, uma frase do Paulo de Tarso. Paulo de Tarso diz assim, tudo concorre para o bem. Tudo concorre para o bem. Essa é a parte que todo mundo gosta de lembrar, né? Tudo concorre para o bem, tipo assim, tudo vai dar certo, tudo termina bem, tudo sempre termina muito bem. Mas tem uma segunda parte dessa máxima, que é, tudo concorre para o bem daqueles que amam ao Senhor. Como é que a gente sabe que a pessoa ama ao Senhor? O chefe falou lá de cima. Como é que a gente sabe que uma pessoa demonstra amar a Deus? Como? Como é que eu vou provar para Deus? Claro, Ele está enxergando dentro de mim, tá? Mas como é que eu vou demonstrar para Deus que eu realmente o amo? Através do amor aos irmãos. É assim que eu provo para Deus que eu realmente amo. Então, e aí tem aquela história. Aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão é um hipócrita. Olha só. Amo a Deus, todo mundo ama a Deus. Alguém aqui não ama a Deus? Alguém aqui teria coragem de assumir que não ama a Deus? Acho que não, né?
Alguém aqui não tem nenhum desafeto? Ninguém. Ninguém que nos contraria, ninguém. Alguém nesse planeta tem alguém com quem a gente não tem um reajuste para realizar? Oi, Silvia. Que bom que estás aqui. Alguém tem algum reajuste? Alguém que não tenha reajuste? Não. Todos nós temos reajuste. Todos nós temos. Então, olha só. O que se depreende disso? Que nem todo mundo como supõe que ama. Se nós realmente queremos provar, nós temos que abrir a porta para a reconciliação. Errar, todo mundo erra. Todos nós vamos cometer erros. Todos nós. Às vezes até por amor. A gente comete erros assim, gigantescos. Gigantescos. Boa intenção. Mas quando a gente percebe que errou, quando a gente percebe que pisou na bola, a gente tem que recuar. E a gente tem que admitir. A gente tem que voltar atrás. Então, voltar atrás não é demérito. Pelo contrário, é sinal de força interior. Então, é como que ela diz aquela história, é melhor ter que mudar de ideia do que não ter ideia para mudar. Então, as pessoas que ficam fincando pé, não, comigo não. Então, essas pessoas não imaginam os séculos que isso pode ocasionar de atraso na sua evolução espiritual, tá? Pode gerar bastante prejuízo de tempo. E é aquela história. O plano superior não tem pressa em relação a nós. Deus não está com pressa. Ele não está com pressa, sabe? Vou marcar uma hora para você evoluir. Vamos lá. Ele não faz isso. Ele nos deixa livres. A lei do livre-arbítrio é essa. Ele nos dá o que nós quisermos, nós acharmos que devemos, tá, levar para evoluirmos. Só que a pressa é nossa. Se nós já despertamos para isso, se a gente já se ligou que nós estamos perdendo tempo, então o prejuízo é nosso. Nós vamos despertar de uma vez por todas. E aí Jesus está dando aqui a receita. A gente evolui através do outro. A gente progride através do outro. Quem vai alavancar a nossa evolução espiritual é o outro. Então, vamos deixar a porta aberta. Se o outro não quiser, o problema deixa de ser nosso. Mas nós temos o compromisso de termos essa lucidez, entender que o perdão é ferramenta divina. E as 3 fases do perdão, né? O arrependimento, você primeiro se arrepende, quer dizer, você primeiro cai a ficha, que você errou. Depois você perdoa. E depois você repara. Como que você vai reparar? Não sei. Quando a oportunidade surgir, agarra. Não deixe escapar. Se a oportunidade surgir, agarra, ok? Então, eu quero agradecer a paciência de vocês, de terem me ouvido. Gratidão a vocês também, Síria, a todos vocês que ficaram aí até agora. Rogo a Deus, a Jesus e a todo o plano maior, que nos abençoe a todos, nos proteja, nos ilumine, que essas bênçãos se estendam sobre todos aqueles encarnados e desencarnados que nesse momento a nossa mente consegue alcançar, tá? Que Deus proteja todos aqueles que nos amam e nos apoiam, mas proteja igualmente, sem distinção, aqueles que ainda não nos amam e nos perseguem, ok? Beijo no coração de vocês, até a próxima, gente!